Muito bem, estamos de volta com o nosso programa desse sabadão legal, clima bom, né, no céu de Lucas e toda a região, nublado, né? Será que vai chover mais tarde? Pode sim, né? Não dá nem para fazer previsão, porque aqui chove sem previsão, aqui que a coisa acontece. Quando é o período chuvoso, não dá para fazer previsão não, né? Vai estar. Dá não, né? Então é isso aí, mas muito bom, clima agradável, né? As lavouras de soja muito boa, né, em toda a região, previsão aí de uma super safra, né? Os produtores aí na expectativa, né, de uma safra recorde novamente. Bom, nós estamos aqui com o Gilson Baitaca, falando em safra, falando, né, em produção. Ele é um dos representantes, né, da parte de transporte, né, de empresas de transporte, que trabalha aí no escoamento da produção agrícola, né, de outros setores também da indústria, né, enfim, e presta serviços nesta área de transporte, né, nas rodovias brasileiras. E é com ele que nós vamos fazer um bate-papo, falar um pouco aí. Tivemos uma decisão aí nesta semana, o STF, né, o Luiz Fux, reafirmando aí a posição que tinha tomado anteriormente sobre a tabela de frete, né, para manter a tabela de frete e aplicar a multa, né, daqueles que não obedecerem à tabela mínima. É isso, né, Baitaca? Em resumo, a decisão dele foi uma confirmação que ele fez em relação a esse pleito que vocês reivindicaram na última greve dos caminhoneiros. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Valdecir. Bom dia a todos os luverdenses. Uma alegria, uma honra estar aqui, né? Já em final de ano aí, em preparações já de comemorações aí do Natal e também da virada do ano, estar aqui podendo trazer alguns esclarecimentos aí, né, para a sociedade daquilo que a gente tem o conhecimento e participar aqui contigo, Valdecir, sempre uma alegria aí e nos traz também bastante conhecimento. Bom, o que foi aí? Na verdade, ele já tinha tomado uma decisão anterior e ele tinha o que é uma liminar, uma decisão provisória, né? Que não foi uma decisão, uma sentença definitiva, digamos assim, mas ele tinha dado uma liminar para manter a tabela e cobrar multa para aquele que não obedecesse a tabela de frete mínimo. É isso, né? Veja bem, Valdecir. Primeiro, eu gostaria de destacar, né, eu tive desde 2015, diante do movimento dos transportadores de grãos, que foi criado em 2015, naquela paralisação, que iniciou aqui em Lucas do Rio Verde, e depois ela acabou abrangendo todo o estado do Mato Grosso e a maior parte do país, principalmente os estados produtores de grãos, né? E foi criado esse movimento em 2015, no qual eu assumi como presidente do MTG desse movimento, e eu fiquei até agora, até agosto, até começar aí o período eleitoral, né? Até agosto, julho, agosto, por aí, eu fiquei na presidência desse movimento. E depois daí, então, eu acabei entregando, não tem ainda oficializado quem vai assumir, provavelmente seja alguém aqui do Mato Grosso, talvez uma segunda opção seja do Rio Grande do Sul. São pessoas que estão mais integradas, mais por dentro do que está acontecendo, de todas as pautas dentro do setor do transporte. Então, eu acho importante também, já que entra um novo governo, né, que entre também lideranças novas, mas que tenham já o conhecimento para dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo. Então, nesse período todo aí aconteceu tudo isso, mas nessa paralisação de maio, que paralisou todo o país, que foi conquistado aí alguns benefícios para o setor do transporte, para garantir a sobrevivência dos caminhoneiros autônomos, pequenos empresários do transporte, teve então a lei do piso mínimo. E essa lei foi contestada no STF com uma ação de inconstitucionalidade por algumas empresas, e inclusive a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, também a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, e mais uma entidade de transportadoras, que são associações de transportadoras, não de caminhoneiros, pedindo a inconstitucionalidade do piso mínimo do frete, daquela lei. E aí o ministro Luiz Fux, ele não decidiu
né, fez uma audiência pública, na qual nós participamos, e ele encaminhou para o plenário do STF votar essa ação de inconstitucionalidade, mas manteve a lei do piso mínimo em vigor, manteve em vigor. E isso já deixou claro que vai ser votado no ano que vem. Mas, agora, na semana passada, ele atendeu a um pedido, né, uma liminar dessas mesmas instituições que pediram a inconstitucionalidade, pedindo então que fosse suspenso a aplicação das multas a quem não cumprisse a lei do piso mínimo do frete e estivesse contratando frete abaixo do valor fixado, que é o custo do frete. Então, ele atendendo esse requerimento, vamos dizer assim, dessas empresas, dessas entidades, automaticamente perdeu a eficiência do piso mínimo. Porque se não houver penalidade, para que vai cumprir? Se existe uma lei, mas não tem penalidade, ninguém vai cumprir essa lei, seja ela no âmbito do que for. Então, né, o setor se mobilizou novamente, inclusive chegou a paralisar algumas rodovias aí no país, na segunda-feira dessa semana, Barra Mansa, lá no Rio de Janeiro, as distribuidoras de combustíveis também em Betim, Minas Gerais, foram suspensas as atividades lá de carregamento do transporte. E aí a AGU, que é quem defende o piso mínimo do frete, tipo quem está defendendo os caminhoneiros e o próprio governo, que foi o autor dessa medida do piso mínimo, é a AGU. E aí a ministra Grace entrou com uma liminar e o próprio Fux acabou votando, então, nessa semana, antes de ontem, acabou ele mesmo derrubando a liminar da semana anterior, ou seja, volta a valer as penalidades. Quer dizer, a lei foi regulamentada pela NTT e foi previsto os valores das multas e os casos de incidência e tal. Inclusive tem a multa para o caminhoneiro que aceitar carregar também abaixo do piso mínimo. E aí o Fux viu que ele, dando aquela primeira liminar, automaticamente tirava o efeito da lei do piso mínimo. E aí ele voltou atrás, então, essa semana, na quinta-feira, e derrubou a primeira liminar dele. Ele mesmo votou contrário e concedeu, então, novamente a autoridade da NTT em fiscalizar e aplicar as multas, né, que são proporcionais aí aos valores dos fretes e também dependendo, no caso, das reincidências. Então, hoje a lei do piso mínimo está valendo, até que o plenário do STF vote definitivamente essa ação de inconstitucionalidade e as multas também estão sendo aplicadas conforme, no caso assim, o poder que a NTT tem, mas também levando em conta as limitações, não tem fiscais praticamente, e as multas são aplicadas, a maior parte, por denúncias. Muitos caminhoneiros não denunciam, porque senão serão multados também, num valor de R$550. E essa questão do combustível, eu gostaria que você falasse, nós tivemos lá, está sendo obedecida, encerra agora, né, o final do governo, aquela, está obedecido, melhorou, Baitaca, a questão aí para vocês, assim, eu sei que o tabelamento de preço melhorou, mas tem a questão do combustível, o nosso país aí, infelizmente, né, ninguém entende esse combustível, quando sobe o dólar estava a R$4 e pouco, o combustível estava, né, lá em cima. E aí permaneceu, baixou, agora o dólar 3,70 e pouco, né? O combustível não abaixou nada, né? Parece que não chega o preço nas bombas e fica lá entre a Petrobras e as distribuidoras. E não chega na bomba. E é isso que eu já conversei com muitos amigos, viu, suquista e tal. Falou assim, não chega para nós. Como que você vai conceder para o consumidor final? Se ela não... E eu conversei com outros né, vendedores de postos de gasolina, e eles falaram a mesma coisa. Isso é complicado, olha, né, Baitaca? Mas veja bem, Valdecir, a gente também não pode ficar terceirizando todos os problemas, sempre jogando para os outros. Uma coisa é certa, o combustível, nessa política que o governo adotou ainda em 2017, de transferir o preço do combustível para o mercado internacional, de acordo com o valor do barril do petróleo no mercado internacional e também com a cotação do dólar. Isso daí foi um prejuízo enorme para todo o setor produtivo do país, né? E aí o que acontece? Quando esse benefício concedido do governo aí, que foi isentado um valor
equivalente ao PIS e ao COFINS, que é o 46 centavos por litro, tem validade até 31 de dezembro. O próximo governo já está estudando alguma forma aí, né, de fazer, manter uma diferença de preço aí, talvez direcionada somente para o transporte, né, no setor do transporte. Existem países, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem incentivo para o transporte, por exemplo, no óleo diesel, e aí a cor do óleo diesel é diferenciada. Então, para saber, né, quem é transportador abastece diesel. É um tipo de um combustível. Exatamente. Então, é um combustível adulterado, a coloração dele, para que não haja... Aqui tem o B40 dele. É o S10 e o S500 nós temos no Brasil hoje, né? Duas categorias. Então, lá nos Estados Unidos acontece assim, para que favoreça exatamente quem sobrevive do transporte, né? Para quem ganha, tem a sua subsistência tirada do transporte. Enfim, mas o que acontece, essa questão de baixa preço, como aconteceu agora há poucos dias aí, baixou bastante os preços no mercado internacional, se suspenderam até parte da produção mundial. Os Estados Unidos fez acordo aí com países lá da região petrolífera, lá da Arábia, vamos dizer assim, e tiveram que suspender parte da produção para poder manter o preço. Ou seja, se continuasse naquela oferta, o preço ia caindo cada vez mais. Mas aqui no Brasil a coisa não acontece, como você falou, não chega na bomba. Então a Petrobras anuncia o preço que é formado na Petrobras, de acordo com o mercado internacional. A Petrobras repassa para as distribuidoras, e as distribuidoras deveriam repassar na mesma proporção aos postos de combustíveis. Aí o consumidor chega na bomba e não houve a redução. Quando a Petrobras anuncia uma redução, sei lá, vamos criar um número fictício, uma redução de 10%. Aí talvez chegue 3% na bomba depois de 30 dias. E olha só o inverso. Se a Petrobras anuncia um aumento de 10% hoje, sair na imprensa, no Jornal Nacional, por exemplo, da Globo, amanhã está na bomba, os 10%. Então, peraí, tem coisa errada. Onde está o sindicato dos postos? Aqui no Mato Grosso tem o Sindipetróleo. O que faz o Sindipetróleo? Ele não tem que estar cuidando disso? Então, eu acho que se no fato da omissão de tomar atitude, eu não sei até onde que os postos, né, podem repassar isso para a distribuidora. Eu não estou aqui contrariando, eu só estou questionando onde estão as entidades que representa. O que as entidades têm feito? A justiça está aí. Se a distribuidora não está repassando e ela recebeu esse desconto lá, essa baixa lá da Petrobras, e ela não está repassando para o posto de combustível, olha, não é o caminhoneiro, o consumidor que tem que reclamar, os postos têm que reclamar. Porque a população, eu acredito, eu reclamo, eu chego no posto, quanto está? Tanto. Tá, mas houve redução, não reduziu? O frentista só diz, olha, aqui continua o mesmo preço. É a única resposta que eu tenho, eu não consigo falar com o proprietário do posto, né? E a resposta que você tem é que não se transfere o preço. Mas, enfim, vamos indo, né? Esperança, ano que vem aí, talvez tenha alguma mudança. O presidente diz que a coisa vai ser transparente, mais séria, mais dura, rigorosa, e a esperança é essa. Vamos deixar aí entrar, né? É isso aí, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, Baitaca, eu falava isso, comentava que você então está se dedicando aí numa outra área também, que é do coach, novo projeto aí que a gente já iniciou aí. Já faz um certo tempo que a gente participa, vamos dizer assim, como aluno, né? Eu ainda participo como aluno, mas vem buscando o aprendizado. Ajuda muito, né? Buscando o aprendizado, as técnicas, as ferramentas, né, para aplicar dentro da área humana, né? E agora eu já sou formado a coaching, né, pela Febracis, que tem parceria com a Universidade Cristã da Flórida. E então, agora eu já, eu já posso trabalhar, já estou habilitado a começar a trabalhar. Mas é claro que uma habilitação apenas com diplomas não é o suficiente, né? Eu também tenho que ter treinamentos, eu tenho que ter a prática, eu tenho que ainda... estou em fase de fazendo também outros cursos paralelos aí, como por exemplo de oratória e coisa assim, porque isso envolve a comunicação. Isso, né, é um trabalho feito somente com a comunicação. Então, a gente precisa se preparar muito ainda, né? Estou iniciando em fevereiro agora o coaching internacional, né? Eu acredito que talvez dentro
do ano de 2019, eu consigo me formar em coaching internacional, que é, vamos dizer assim, uma formação superior, né? Porque aí você trabalha com coaches, você vai aprender com coaches do mundo inteiro, né? E muitos têm técnicas diferentes. O importante é a gente absorver esse aprendizado e poder ajudar as pessoas a se transformarem. Bom, você sabia que o coach começou sendo aplicado no jogo, no futebol? No futebol não, foi no tênis. Porque ali tem que ter resistência. Um fala resistência, resiliência, persistência, e assim vai, não é? Vamos falando, né? E aí, assim, ali tem partida de tênis que dura até 6 horas, né? Então, o coach ele tem essa finalidade. Controle emocional. Controle emocional, disciplina, né? Ele trabalha todo esporte, Valdecir, todo esporte que hoje, por exemplo, assim, que é reconhecido mundialmente, né? E que está aí em Olimpíadas e tal, todos eles dependem de um treinador. Coaching, em inglês, coaching é treinamento. Treinamento, né? Treinador. Coaching é treinador. Se você olhar lá um jogo de futebol lá que está lá em inglês, a legenda, por exemplo, na televisão, você vai ver que quando aparece a escalação, depois do nome dos jogadores aparece, né? O coach. Que é o técnico. É o treinador. Então, coaching é treinamento. A palavra é essa. Então, o treinamento é o quê? O treinamento é você treinar repetidamente, né, aquela coisa. Então, você precisa ter as ferramentas, aplicar essas ferramentas, essas técnicas que você aprende, e você muda em qualquer área da sua vida, né? Então, esse coaching que eu fiz, que eu me formei agora e que eu ainda vou continuar, é dentro do CIS, que CIS é Coaching Integral Sistêmico. Então, ele não é um coach tradicional, por exemplo, que te prepara para uma única área e também não prepara competidores. Ele prepara você. Ele prepara você para qualquer área da vida. Não importa se você está enfrentando, por exemplo, problemas familiares, problema de relacionamento, problema do trabalho. Ser um bom pai, um bom marido, todas as áreas da vida. O importante do coaching integral e sistêmico é que você não melhora somente naquele ambiente que você está tendo problema. Você vai achar a raiz do problema. Porque quem tem algum problema tem uma raiz. Então, se você vai tratar, você vai achar a raiz desse problema e vai tratar ela. Você tratando ela, você vai ter uma vida extraordinária, muito melhor do que você possa estar vivendo hoje ou acha que é impossível de melhorar em todas as áreas da sua vida. Certo, porque diz que todos os palestrantes vão falar, o ser humano é dotado, né, de corpo, alma e tem mais uma, né? Então você tem que trabalhar e mente, né? Então você tem que trabalhar todas essas áreas, né? Para a pessoa estar focado naquilo que ele quer, qual o objetivo, ou o problema, ele sair do problema. Ele tem que ele tem que entender o problema dele, qual é a saída do... O coaching, esse coaching integral sistêmico, ele trabalha muito a questão da reprogramação das crenças, Valdecir. Das crenças, as crenças limitantes. Porque você veja com todo o avanço científico, tecnológico... Pensa, né? Nós somos o que nós pensamos. Isso. Olha quanto avanço tecnológico e científico. E isso está, né, à nossa disposição, diariamente, mudando, por sinal, um avanço diariamente, constantemente, em cima de tecnologias, por exemplo, da comunicação, de veículos, da própria ciência, da medicina. E a nossa mente, nós estamos preparando ela para absorver isso, para trabalhar com isso? Nós estamos preparando a nossa mente? Ou nós ainda estamos vivendo aquelas crenças que aprendemos lá quando crianças e achamos que devemos aplicar isso também, por exemplo, nos nossos filhos, né? Dando sequência a essas gerações com aquilo que a gente aprendeu, né? Tem essas histórias aí da frigideira e tal, que se dá em todas as palestras de coaching, né? Do tamanho da forma e tal. Do gatão que vive só dormindo. Né? Então, tipo assim, nós precisamos reprogramar as crenças. Não quer dizer, é claro que tudo que nós aprendemos dos nossos pais, e devemos honrar sempre, em primeiro lugar, os nossos pais, porque o que nós aprendemos, com certeza, muito mais de coisas boas do que de coisas não boas. Então, essas coisas não boas, nós precisamos cortar a raiz dela. Nós precisamos reprogramar daquilo que nós não temos sucesso, nós precisamos, mas não tenho sucesso.
mas eu não percebi que eu não tenho sucesso. Mas quando eu parar e for analisar lá no passado, quando criança, foi isso que eu aprendi. Repetidamente ao longo da vida, eu sempre fui vendo aquilo de quem me transferiu esse conhecimento. E eu aplico isso na minha vida e não me dou conta que eu não estou tendo sucesso, exatamente porque eu tenho que cortar aquilo ali e mudar a maneira, mudar minhas atitudes. Então, tudo isso, Valdecir, nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos através dos olhos. O nosso olho verdadeiro é esse olho que está aqui dentro, que se chama mente. Cérebro, né? E é isso que nós precisamos trabalhar, a nossa mente. Nós precisamos melhorar, nós precisamos ter condições, nós precisamos evoluir. O que eu estou te falando agora, aqui 100 anos, o que a gente está aprendendo hoje, o que a gente está fazendo hoje, e que acha que é algo extraordinário, aqui 100 anos, com a capacidade que nós temos ainda de desenvolver a nossa produção neural, vamos dizer assim, né, as sinapses neurais, nós podemos ser infinitamente mais produtivos, mais inteligentes, melhores do que a gente é hoje. Será básico o que a gente está aprendendo hoje, que acha que isso é uma grande coisa, aqui 100 anos, se nós conseguir mudando isso agora, se nós continuar com a cultura do que tudo aquilo que nós aprendemos é verdadeiro, é uma crença para mim, e eu aplico, transfiro para meus filhos, que vão transferir para os filhos deles, aqui 100 anos nós vamos estar igual. Cada vez mais refém, inclusive, de tecnologias que vão ter que substituir a nossa mente. Pois é, e a robótica vem aí, né? Já diz que 30% do trabalho, do mercado de trabalho é dominado e é mesmo, né? Pela robótica. E é com uma tendência, só que quem domina a robótica, quem programa, quem aciona ela, somos nós, né? Quem programa ela é o ser humano. Quem programa ela é o ser humano. Mas aí, por exemplo, você tem uma inteligência, vamos dizer assim, não é uma inteligência emocional. É uma inteligência laboral. Entendeu? Ela não é emocional, nós precisamos trabalhar emocional. As pessoas trabalham um ano inteiro, 2 anos para trocar um carro, por exemplo. Você falava isso em off antes. As pessoas têm uma casa, aí elas querem guardar dinheiro para comprar, por exemplo, uma casa na praia. Elas têm aqui ótimos lugares no Brasil para visitar a um preço bem acessível, mas elas preferem comprar um pacote para o exterior, por exemplo, e gastar muito a mais e enxergar muito menos coisas interessantes que tem dentro do Brasil. Isso, Valdecir, se chama status, ego, vaidade. E as pessoas não investem em nada nelas, muitas vezes. Né? Prazer. Um prazer momentâneo. E um prazer, às vezes, que é o seguinte, olha, eu vou fazer isso, vou postar numa rede social que as pessoas vão ver e vão achar que eu... lá na Times Square, que eu estou no centro dos Estados Unidos, isso, passei a virada do ano lá. Quanta gente você vê e você não vê eles postarem nunca uma foto de uma ceia com a família na mesa, dentro de casa. Então as pessoas estão preocupadas da pele para fora, começando por maquiagem, por roupas, por calçados, por caros, né? Status. Mas as pessoas não se investem nelas. E é tão barato se investir em si próprio, no seu eu, e o resultado é tão extraordinário e infinitamente maior daquilo que você pode estar vivendo hoje, e você pode achar que já está uma maravilha, mas tudo pode melhorar. Maravilha, isso é bom demais, né? Tá sabendo um pouco do coach, não é isso aí. Baitaca, muito obrigado aqui pela sua presença, e fica a tua mensagem aí, que nós estamos aí avançando nosso tempo, e daqui a pouquinho vem na viola aí meu amigo Abrelino Bertan, vai tocar umas modas aqui pra gente. Valeu pela participação. Eu agradeço, Valdecir, essa oportunidade, né? E quero desejar a todos os luverdenses, né? As pessoas que estão em Lucas do Rio Verde agora para passar as festas de Natal e final de ano, né? Deixar uma mensagem, que nesse período, inclusive, muitas empresas fazem um recesso, né? Uma parada aí de uns dias entre o Natal e o Ano Novo, para que as pessoas possam ter mais tempo com a família, de reflexão e até de festas também, que eu acho que isso também é muito bom, né? Entre famílias, entre amigos. Muitas empresas fazem um amigo secreto agora de final do ano, isso é muito bom. As emoções se afloram mais nesse período, né? Então que as pessoas, esse tempo, não desperdicem apenas com coisas materiais, com excessos, né, de alimentação, de bebida, seja do que for, e tirem um tempo para a autorreflexão. A reflexão, você reflita contigo, o que você tem feito esse ano, o que você fez de bom, o que você pode fazer de melhor, o que você não faria novamente,
né? Use isso e tenha sempre a gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à tua família. Lembre-se disso, é gratidão. Temos que ser gratos diariamente, a cada nascer do sol, nós devemos olhar com alegria e agradecer a Deus, por maior que seja o nosso problema. Tá? Então, que essas emoções não fiquem apenas nesse período natalino, onde que a gente reduz o estresse do trabalho, diminui o trabalho, ganha uma folga, que a gente aproveite isso com a família. Com certeza, o ano seguinte será muito melhor no seu trabalho, na sua família, na sociedade que você participa. Um grande abraço aí, fiquem todos com Deus. E nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já com música ao vivo.